Bom dia, amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um alimento da fé. Vim aqui, mas voltou. Bom dia, queridos, graça e paz, amém? Todos sejam muito bem-vindos para o nosso alimento da fé de hoje, para a glória de Deus Pai, amém? Internet é isso mesmo, amado, às vezes cai, às vezes volta, às vezes funciona, amém? Mas o importante é a gente perseverar, não parar, não desistir, né? Não desanimar de forma nenhuma, porque o Espírito habita em nós e nós somos daqueles que perseveram. Não somos daqueles que desistem para a perdição, como diz a própria palavra de Deus, amém? Hoje nós vamos estar falando sobre o fruto da oração e o texto base é João capítulo 15, versículo 7 e 8. Abre a tua Bíblia em João capítulo 15, versículo 7 e 8. Eu já quero pedir para você curtir, compartilhar. Quero dar os parabéns a Mara, amém, a Doda. Por quê? Porque o filho deles, amém, João, ontem foi a formatura deles no exército, se eu não me engano. Então vocês estão de parabéns por ter um filho no caminho tão bonito, tão belo, em uma formação tão nobre, amém? Que Deus continue abençoando Mara, Doda, a vida de vocês merecem, em nome de Jesus, tá? Então eu quero pedir, querido, para você já curtir, compartilhar. Quando você compartilha, mais pessoas são alcançadas. Você abriu a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 7 e 8. Que diz assim: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Olha que coisa extraordinária Jesus ele falou. Ele falou: se nós estivermos permanecendo na palavra, nós vamos pedir o que quiser, e aquilo que quiser será feito, para que haja muito fruto. Então, quando é que eu e você, amado, estamos produzindo frutos de verdade? Quando estamos firmados na palavra. Você vai ver que o Senhor, ele aqui no capítulo 15, ele vai falar algo extraordinário. Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Ele está dizendo que a permanência na palavra fará com que o cristão, aquele que é nascido de novo, ele produza muito fruto. Então eu e você precisamos entender isso, que a permanência na palavra vai fazer com que eu e você produzimos frutos dignos. Seja bem-vindo, Stephanie, Graça e Paz, Jordana, Francisca, Jaqueline, a todos que nos ouvem, ao pastor Roberto, amém? Então, amados, aonde nós devemos permanecer para nos tornarmos, Damiana, seja bem-vinda, mulher de Deus, uma árvore frutífera. Jesus disse: aquele que permanecer em mim. Aqui no versículo 7 e no versículo 8 ele vai dizer: se permanecerdes as minhas palavras, permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Eu tenho dito exatamente sobre aqueles que têm chegado diante de Deus com a palavra. Nós temos inclusive repetido esse versículo e capítulo, quando a Bíblia diz assim: apresenta-te diante de mim e mostra-me as tuas justificações ou as tuas razões, para que eu possa te justificar. Jesus, ele é muito claro: e nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Quer dizer, o discípulo frutífero, o discípulo que dá fruto, é aquele discípulo, amado, que ele está exatamente
exatamente orando segundo a palavra. Aquele que está pedindo segundo a palavra. O que é um fruto, querido? É o resultado de uma semeadura. O que é o fruto, querido? O fruto é o resultado de um trabalho. O que é o fruto, querido? O fruto é o resultado de uma plantação. Alguém plantou, alguém regou, alguém fez algo e o fruto veio. É exatamente o que o texto está dizendo. Aquele que permanecer em mim, né? Este dá muito fruto. E aquilo que ele pedir segundo a minha palavra será frutífero. Então, querido, eu e você podemos ter frutos da oração. Mas esse fruto na oração, ele só virá se a palavra estiver atrelada à frente dessa oração. Eu tenho dito esses dias, não são os sentimentos que vai fazer com que haja fruto, não é, querido, a falta que vai fazer que haja fruto, não é as dores que vai fazer que haja fruto, pelo contrário, é a palavra que vai produzir fruto em meio a tudo isso. Eu dei até o exemplo, você já imaginou se os grandes homens e mulheres de Deus, eles precisassem sentir ou ver o resultado primeiro da sua fé para agir? Porque, queridos, existe a fé de Tomé. A fé de Tomé é aquela fé que se eu não vi, eu não creio. Mas a fé do tipo de Deus é a fé, querido, que fala sem ver. Fé é certeza e convicção de fatos. Então, quando é que eu estou certo e convicto? Quando a palavra ela está em mim. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, a palavra tem que estar em ti, Romanos capítulo 8, na tua boca e no teu coração. Então a palavra que está no coração, porque, amados, quando eu e você falamos a palavra, é essa palavra que vai produzir frutos, entendeu? Porque a Bíblia diz assim, como crerão se não há quem pregue? Então, se há a pregação da palavra, há aquele que vai crer, há o credo, há a crença. Então, eu e você precisamos entender isso. Olha o que o alimento da fé diz. Se vos estiverdes em mim, se permanecerdes no novo, realmente permaneceremos em Cristo. Se Jesus tivesse falado apenas isso, teríamos tudo pronto. Mas Jesus acrescentou, e as minhas palavras estiverem em vós. As palavras de Jesus permanecem em nós, à medida que governamos a nossa vida, à medida que agimos à altura dela. Por quê? Porque o que é agir à altura da palavra para ser frutífero em meio à oração? É exatamente falar a palavra quando estivermos no momento de oração, quando estivermos na nossa vida de oração, quando estivermos vivendo o nosso momento de oração, de koinonia, tendo um diálogo com Deus, falando com Deus. Senhor, olha o que a sua palavra diz. A Bíblia diz, Senhor, que o Senhor derramou abundância sobre esse lugar. E é o que vai acontecer na minha vida. Vai haver abundância nesse lugar. Sabe, queridos, você quer ver pessoas que estão agindo em fé? Você olha aquilo que está saindo da boca delas. Você olha aquilo que elas estão falando. Isso é um indicador da fé. Porque, amados, se você está perto de pessoas que estão falando incredulidade, que estão falando aquilo que a mídia está falando e não falando aquilo que a palavra de Deus está falando, isso é um indicador do que elas estão cheias. E é exatamente isso que elas vão fazer na oração. Elas, em vez de mostrarem a solução, elas vão mostrar o problema. Olha o que Mara está dizendo, a incredulidade ou dúvida é o resultado do desconhecimento da palavra de Deus. Amado, isso é muito forte.
Eu quero ler de novo. A incredulidade ou dúvida é o resultado do desconhecimento da palavra de Deus. E é exatamente isso que as pessoas vão levar a Deus em oração. Se elas estão crendo em algo, elas vão falar as escrituras. Se não, elas vão mostrar a necessidade. Elas vão dizer: Senhor, olha a pandemia, Senhor, olha a dor, Senhor, olha a falta, Senhor, olha o que o diabo disse que ia fazer com a minha vida. Mas se elas estão acreditando, dando crédito na palavra, acreditando, elas vão dizer: Senhor, o Senhor disse que eu sou curado em Cristo. Senhor, o Senhor disse que todas as minhas necessidades seriam supridas em Cristo. Senhor, o Senhor disse que os seus anjos acampariam ao meu redor. Senhor, o Senhor falou que eu e a minha casa serviríamos a ti. Então eu estou chegando diante dele com a palavra. Eu estou em oração mostrando a palavra. Agora, como é que eu vou mostrar a palavra se eu não tenho comunhão com a palavra? Se eu não leio a palavra? Amado, você só vai saber aquilo que te pertence quando você se debruçar, ler, estudar, principalmente o Novo Testamento, que é o testamento que é instituído para a igreja dessa geração, que é exatamente o testamento que é instituído para essa dispensação. Deixa eu contar uma história que o Espírito Santo me lembrou agora. Você vai ser muito edificado com isso. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Um certo advogado, ele foi fazer uma visita a uma parente dele que trabalhou durante 30 anos para um grande empresário. Ouça isso. Essa mulher trabalhou durante 30 anos para um homem riquíssimo, que não tinha filhos, que não tinha família. Ele era um cara de uma outra nação, veio para essa nação, construiu riqueza. Ele tinha herdado uma herança da época do seu pai, e o seu pai morreu, e ele veio para essa nação muito jovem, sem ninguém, sem família, e ele construiu uma riqueza naquela nação. E aquela mulher passou durante 30 anos servindo a ele. Limpava a casa dele, organizava a vida dele, limpava a roupa dele, ajudava ele, morava na casa. Ela foi uma cuidadora dele durante 30 anos. E aquele homem chegou para aquela mulher e deu um quadro a ela. E tinha algumas palavras escritas naquele quadro, um quadro pequeno, e tinha algumas palavras escritas e alguma assinatura. E aquela mulher, ela não sabia ler. Mas aquele homem deu aquele quadro a ela. E aquela mulher guardou aquele quadro, e aquele homem morreu. E ela continuou naquela casa porque ele não tinha família. E um certo dia, um advogado da família dela foi visitá-la, né? Porque ela tinha família. E sentado na sala, olhou para aquele quadro e achou algo estranho, se levantou e começou a ler o quadro. E chamou aquela mulher, né, a parente dele, e disse assim: você sabe o que está escrito nesse quadro? E aquela mulher disse: não, eu sou analfabeta, eu não sei ler nem escrever. E aquele homem disse assim: olha só, deixa eu falar algo para a senhora. Toda aquela riqueza construída pelo seu antigo patrão, ele deixou tudo para a senhora. Está aqui, esse quadro, ele é um documento legal dizendo que a senhora é a herdeira legal de toda a riqueza e bens que esse homem construiu durante toda a vida de trabalho dele. O que isso significa, irmão? A ignorância, amados, a ignorância acerca das escrituras vai fazer homens e mulheres perecerem. Eu quero ler aqui algo que Tânia colocou, por isso que eu parei os comentários.
A semente foi semeada. Agora vamos adubá-las com a palavra, regá-las com a água que jorram da fonte que é Cristo. E esse Cristo está em nós. Você entende, irmão? Então, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu orarei a palavra e menos ignorante eu serei. Então, muita gente acha que pelo muito chorar, que pelo muito pedir, que pelo muito clamar, Senhor, olha a minha vida, olha como a minha vida está, Senhor, olha essa situação, e o Senhor está dizendo, olha para a minha palavra, olha o que eu disse que você ia viver. Amado, então você vai viver aquilo que o Senhor falou. Eu quero ler o texto base de hoje para você entender o que Jesus disse para nós, né? Ele falou aqui: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Olha só, a Bíblia diz que você pode pedir o que quiser, segundo a palavra, e será feito. Aí eu te pergunto, cura te pertence? Prosperidade te pertence? Milagres te pertence? Salvação te pertence? A vida te pertence? Então ele é um Deus de vida e não um Deus de morte. Você consegue entender isso, irmão? Entender isso é entender esse versículo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Então você entende que a partir de hoje você vai chegar diante de Deus, não como um mendigo, mas como um filho. Eu quero dizer algo a algumas pessoas que estão me escutando. Vocês têm sido servos. Eu estou dizendo isso pelo Espírito. Muitos que estão aqui têm sido servos, prudentes. Mas você precisa aprender a ser filho. O filho está sentado à mesa. Aprenda a ser um filho e receber os benefícios que o seu pai já te deu. E continue servindo a ele com muita alegria, porque a Bíblia manda a gente servir. Agora você não é um servo, você é um filho. E um filho, querido, ele não serve por obrigação. Ele faz por causa de uma consciência. É por isso que você tem estado cansado. É por isso que você tem estado entristecido. É por isso que você tem estado cabisbaixo. Você não tem visto o fruto do seu trabalho. Sabe por quê? Porque a palavra, ela esteve ausente. Você seguiu os seus planos. Você seguiu as suas vontades. Aonde Deus deu direções. Aonde Deus deu a você estratégias. Mas você preferiu permanecer no orgulho. E houve frustração. E você não viu o fruto do trabalho. E você precisa entender. A palavra vai gerar fruto no seu coração. E Deus é aquele que vai gerar o crescimento na sua vida. Agora você precisa aprender, diz o Espírito, a ser filho. Porque isso no Espírito você já é. Agora você precisa aprender a viver essa filiação. O filho, na parábola do filho pródigo, ele diz: Senhor, há quanto tempo estou contigo aqui te servindo? O pai disse assim: ei, tudo que eu tenho é teu. O filho permaneceu na casa servindo, mas não entendia. O pai disse: tudo que eu tenho é teu. Usufrua. Usufrua. Ele disse: Senhor, o Senhor nunca me deu um cabrito. O pai disse: ei, tudo é teu.
Ele podia pegar na hora que quisesse, ele podia usufruir na hora que quisesse. Mas a falta de conhecimento de quem ele era, um filho que permaneceu na casa, veio tristeza ao coração dele, porque havia uma festa para o filho que estava voltando. Ei, coisas estão sendo alinhadas e ajustadas na sua vida. Deixe Deus alinhar e ajustar o que Ele quer fazer na sua vida hoje, para que você entenda o poder de ser filho, o poder daquele que permanece nele e usufrua de tudo aquilo que o Senhor já te deu. Se as palavras de Jesus estiverem em nós, forçosamente teremos fé, pois a palavra diz: a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Seria impossível as palavras de Jesus permanecerem em alguma pessoa se ela não tivesse fé. A incredulidade ou dúvida é o resultado do desconhecimento da palavra de Deus. Se vivemos a palavra, então no momento em que oramos a palavra que habita em nós, tão ricamente será a palavra de Jesus em nossos lábios. Será como se as palavras do Pai estivessem nos lábios do seu Filho. Eu quero que a gente faça a nossa confissão de fé de hoje. Amém? Meu Deus! Quanto temor no meu coração, irmão, veio liberando essa palavra. Eu quero que a gente faça a nossa confissão de fé e a gente possa orar por vocês agora nesse momento, em nome de Jesus. Repete comigo, irmão. Permaneço em Cristo e as suas palavras permanecem em mim. Oculto as palavras do Senhor no meu coração. Creio nelas. Quando oro, a palavra que habita em meu coração torna-se a palavra de Deus nos meus lábios. E não poderá voltar vazia para o Pai. Ela realizará aquilo que prometeu. Você pode dizer amém? Quero orar por você, Pai, no nome de Jesus. Eu oro pela vida dos meus irmãos, homens e mulheres de Deus que entenderam o ser filho. Homens e mulheres de Deus que entenderam o poder de ser filho, que permanecem na mesa. Eles vão dar muito fruto. Eles vão dar muito fruto, Pai. E eu te agradeço, Pai, pela vida deles, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque eu creio que o poder, que a operação, Pai, das orações que estão sendo feitas em linha com a tua palavra, Pai, vai produzir neles resultados extraordinários, Senhor. E eles verão o fruto dessas orações, Pai. Obrigado, Senhor, porque eles, Pai, na autoridade do teu nome, serão homens e mulheres que viverão dias de milagre e de glória, para a glória do teu nome. Aquele que crê diz amém. Amém? Eu quero pedir para você compartilhar, se você não compartilhou, este alimento da fé. Amém, querido? Eu amo todos vocês. Graça e paz.